Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Isso, e hoje a gente vai falar sobre um arquétipo do velho sábio. O formato de hoje é o segundo vídeo daquele formato que a gente fez sobre demônio, O diabo, sobre né? o diabo. Aquela maluquice sem pé nem cabeça, a gente vai seguir uma linha de raciocínio que for inventada na hora. Isso, ou seja, a gente marca de gravar os vídeos do canal normal e a gente acabou de decidir que esse vai ser o tema, a gente não estudou nada. Nada. Então a gente vai falar do que a gente sabe de cabeça e vamos embora e vamos ver o que sai. Se você quiser contribuir com mais informações além das abobrinhas que a gente falar, você pode comentar aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso. Então, o que é esse arquétipo do velho sábio, né? Ele é aquele que, mediante a idade dele, tem uma vivência maior, Uma experiência. Maior e acumulou mais sabedoria. Ele passou por aquilo que quem vai recebê-lo está passando. Isso. Então, por isso que ele é um guia, um orientador. É, ele é um guia. Isso, Exato. porque ele já conhece o caminho. Pode ser que o seu caminho seja um pouco diferente, mas ele já conhece o caminho, então ele é um orientador. É ele que vai tirar as orientações para onde você vai, porque ele já passou por aquilo. Sim. E aí, isso é muito comum de aparecer enquanto arquétipo naquilo que a gente chama de jornada do herói. É. Quando a gente tem o herói, que é o personagem principal, o protagonista, e ele sempre vai achar o arquétipo do velho sábio. É. Por exemplo, no Star Wars. Star Wars. Quem seria o velho sábio? O Obi-Wan. O Obi-Wan, na verdade, dentro da estrutura da jornada do herói, ele se torna o grande, né? O velho sábio, né? Porque o Luke tá lá, para a fazendinha dele. É, porque se a gente for ver a narrativa, o Yoda só vai aparecer Lá na frente. Mas ali no começo, o Luke quer sair, né? Mas aí o tio fala não, aí ele fica na dúvida, mas no fim ele vai atrás do Do Obi-Wan. Obi-Wan, e aí é a hora que ele descobre que existem os Jedi, descobre que o pai dele foi um Jedi, e aí é ali que tem o despertar para a jornada do herói. Então é o mentor que acaba tirando ele daquela sonolência Isso. ali que ele se encontrava. Ele tem o despertar, mas o mentor ele dá a ferramenta pro herói enfrentar os problemas que ele vai encontrar. Exatamente. No caso de Star Wars, É o sabre de é o luz. sabre de luz. Exatamente. Até tem um meme muito legal que é o Luke pegando o sabre de luz. Que legal isso! Que legal, pra que serve esse botão? Exatamente. E acaba, sobe os créditos. É sensacional esse meme, sério. Mas então no Star Wars ele funciona. Outro filme, por exemplo, que tem um grande arquétipo de velho sábio muito presente é O Senhor dos Anéis. Sim. E é muito legal o velho sábio do Senhor dos Anéis, que é o Gandalf. É o Gandalf. Só que ele sai do cavalo e vai lutar de capa e espada. Ele é um mentor que ele participa da porradaria. Muito legal. Mas ele também é o cara que dá pro Frodo as condições pro Frodo desempenhar o papel de herói. É ele que vai lá, é ele que tira o Frodo do condado, é ele que, né, instiga o Frodo a se tornar o herói da narrativa, né? Exatamente. Vai até esse lugar aqui que eu já volto. E some. E a ferramenta que ele dá pro Frodo é o anel. É, que tem poderes a gente mágicos. podia pensar nisso aí. É o anel? Ele que tem os poderes mágicos, é por causa do anel que o Frodo fica invisível. A gente pode avaliar por esse lado, é a ferramenta que ele recebe. Ele também recebe depois do Bilbo a ferroada, né? Que é outra ferramenta dele para conseguir cumprir a jornada dele. Lá já em o colete de Rivendell. Mithril, lá já em Valfenda, Rivendell. Mas será que não tem nada que o Gandalf tenha dito, que tenha despertado? Porque o Frodo não tá buscando aventura, na real. Não tá, né? Mas na hora que ele percebe que o perigo tá presente, que vai destruir Ele o condado, vai. ele fala, não, eu vou. Ele vai depois lá no conselho. Isso. Lá E em aí no Rivendell. conselho, em Valfenda, depois em Valfenda. Rivendell, ele fala, então deixa que eu levo o anel também. Isso. E ele usa o anel várias vezes, né? Durante a jornada para escapar dos orcs e tudo. Eu acho que o Gandalf acaba escolhendo o Frodo para ir porque ele consegue reconhecer no Frodo aquela pureza. Que ele já tinha reconhecido do Bilbo. Lá no... E eles são parentes, Antes, então ele...
Mas é bem essa... E uma coisa... A gente pode falar aqui de vários filmes, né? Matrix, tem o Morpheus. Tem o Morpheus. A gente pode falar de vários filmes onde aparece o velho sábio, que é aquele que detém um conhecimento. Mesmo em filmes policiais, sei lá, Sim. Axel Foley, sempre tem o chefe ali. Ele pode ser um cara ranzinza, mas ele dá as condições para que o herói desempenhe a função dele na história. Exatamente. Então, ou até numa comédia romântica, vamos extrapolar. Quando o casal tá entrando em crise, tem aquela pessoa que vai lá e aconselha, o mais velho, né? Enfim. Porque o papel de velho sábio, ele não precisa ser estático. Sim. Isso é interessante. Ele pode ser, sei lá, se a gente for falar de outro arquétipo, o arquétipo da ânima, por exemplo. Vamos supor que a Trinity, no Matrix, que meio que todo mundo conhece, então tem o Morpheus é o grande velho sábio. Só que a Trinity, antes até dele conhecer o Morpheus, a Trinity dá o conselho. A Trinity também, de vez em quando, usa essa máscara, né, se faz valer desse arquétipo de velho sábio para o Neo. Como o Oráculo também. Como a Oráculo, exato. Que também é uma mulher, se apresenta como uma senhora e que também passa sabedorias para ele. Exatamente. Então, nos filmes, em geral, então, como ele falou, aquele amigo que vai dar o conselho, a hora ele pode ser um arquétipo, a hora ele pode ser outro. Normalmente em filmes épicos é muito fácil de você reconhecer o velho sábio, né? Verdade. Quando o Obi-Wan deixa de ser o velho sábio, né, e isso é uma coisa que a gente já vai falar, mais pra frente o Yoda acaba assumindo essa posição, né, para dar o treinamento Jedi. Então o Obi-Wan, ele toma a condição daquele que desperta o herói, dá a ferramenta pro herói começar a jornada, e depois é o Yoda que vai dar o treinamento específico para que o herói consiga cumprir e finalizar a jornada. É verdade. Mas a gente está falando de filme para exemplificar. Que é mais fácil porque é uma ferramenta do nosso dia a dia. Exato, é um mito moderno. Isso. Tem mais um aspecto do funcionamento do velho sábio. Certo. Que além dele aparecer para provocar o herói, dar a ferramenta pro herói e tudo, ele em algum momento ele é tirado da história. É verdade. Então por quê? Porque se o velho sábio tiver o tempo todo ali com o herói, que ele já percorreu aquele caminho, o herói não vai crescer. O herói vai estar sempre na sombra dele. Então, em algum momento da história, ele é tirado. Ou ele morre, sim, que é bem comum. Ou é tipo o Mestre dos Magos. Isso, que vai dar a sabedoria e some. Mas olha só, a gente usou o exemplo do Gandalf, por exemplo. Do Gandalf. O Gandalf, uma hora ele morre. Desculpe se você ainda não viu o Senhor dos Anéis. E mesmo antes dele morrer, ele vai lá estudar. Isso. Aí ele sai para ir falar com o Saruman. E o Saruman prende ele. Exatamente, é isso. E depois disso, que ele retorna, né, para guiar de novo o herói, quando eles passam por Moria, ele enfrenta o Balrog, que é a sombra dele. Exato. Os dois, inclusive, pela descrição do Tolkien, né, que é o autor, eles são da mesma classe de semideuses, são Maiars. E aí ele enfrenta o outro Maiar, que é o Balrog, e ele morre. E depois ele ressuscita, deixa de ser Gandalf cinzento e volta como Gandalf o branco. Mais um grau na iniciação. Mais um grau na iniciação, o grande hierofante. Ele morre cinza e renasce branco. Branco, exatamente. Então, é um processo alquímico, né? Da putrefação, né? Quando a gente fala do negredo, e depois vem o albedo, e aí por fim o rubedo. Então ele é o processo dele, né? De sair do cinza pro preto, pra sombra, quando ele vai pro negredo e se torna um albedo. Ó, bacana, né? E no final, quando ele mata aquele monte de orc que fica cheio de sangue vermelho, pode ser o rubedo. Agora eu dei uma forçada de barra. Mas enfim, ele sai, ele é tirado da história. A gente deu outro exemplo do Star Wars. O Obi-Wan, a hora que ele vai enfrentar o Darth Vader, ele olha pro Luke e ali ele saca, ele fala, eu tenho que morrer. Acabou a minha história. Não sou eu quem vai enfrentar. Que vai enfrentar o Darth Vader, que é o pai. Que é o pai. Que é a sombra do Luke, né? Que é o que ele pode vir a se tornar. Então ali quando ele faz o sacrifício, ele se sacrifica, é ali que o Luke é obrigado a crescer sozinho. É isso aí. E ali ele já tá numa posição na jornada do herói que ele já aglutinou os amigos e já sabe quem é o vilão, né? E aí o mestre não precisa mais estar junto agora. Isso acontece em um monte de filmes e momentos. No Matrix, já que a gente falou disso, o Matrix, o momento que o Morpheus some é exatamente quando ele é capturado pelos agentes. Exatamente. Quem toma a posição, quem tem a ideia de... Não, a gente não tem só essa opção, a gente vai lá salvar o Morpheus. É o Neo. Porque quais eram as opções? Era ou deixar o Morfeu vivo e que a senha de Zion
fosse capturada lá pelo sistema lá, ou então tirar o plug do Morpheus. E o Neo falou assim, não. Vamos salvar ele. Vamos lá. Não, mas tem os agentes. Não, nós vamos salvar ele. Mas nunca ninguém fez isso antes. É por isso que vai dar certo. Isso. E aí ele usa todo o ensinamento do Morpheus para conseguir resgatar o próprio. Então olha que bacana. E aí isso vai acontecer, e aí qualquer filme que a gente for ver, ou qualquer obra literária, né, que tem esse aspecto, a gente vai perceber que sempre tem um personagem que vai transmitir uma lição pro herói. Esse personagem é legal porque ele faz parte das histórias, porque o autor às vezes ele precisa passar alguma coisa pro herói que o herói ainda não sabe, não está preparado. Eu não vou dar spoiler, principalmente agora que tem a série, mas no Deuses Americanos, um personagem lá, você não sabe muito bem se ele é super do bem ou super do mal. Mas independente disso, das intenções finais dele, ele que ajuda o protagonista a entender o que está acontecendo. Sim. Ele que fala a ordem das coisas, as regras do jogo. E então não importa muito naquele momento se ele é do bem ou do mal, mas ele que está representando esse arquétipo, dando as instruções do jogo. Exatamente. Tem vários filmes que a gente pode ir por aí, né? Aquele Advogado do Diabo, por exemplo. Ah, sim. Com Keanu Reeves também. Isso. O quanto a mãe dele e o pai, que é o diabo, enquanto os dois não ficam ali tentando assumir o arquétipo de velho sábio. Né? A mãe tentando dar conselho para ele, tentando ajudar ele com relação principalmente à mulher que está sofrendo o assédio demoníaco maior, e enquanto o Milton, que é o diabo, que é o pai dele, que é o Al Pacino, que está brilhante nesse filme, o quanto ele tenta assumir o arquétipo de velho sábio, e que é bacana, porque no final do filme quem escolhe é o Neo, né? Quem escolhe é você, lembra disso? O Keanu Reeves, quem escolhe é você. Porque tudo isso é um reflexo do que acontece diariamente com a gente. Exatamente. O quanto na nossa vida a gente não tem esse arquétipo de velho sábio que se apresenta, às vezes como nossos pais, às vezes como nossos avós, às vezes como um chefe, às vezes um como amigo. um amigo que vem te trazer um aconselhamento e falar, eu já fiz isso e foi assim, até desde uma coisa boba, por exemplo, eu vou na 25 de março comprar um negócio. E o cara chega e fala assim, melhor você pegar tal metrô, descer em tal estação, andar tantas quadras em tal loja. Alguém que detém um conhecimento que você não tem, né? E aí ele fala, agora é com você. E aí você vai ter que ir lá pegar o metrô. Exatamente. E ele vai te dar o bilhete do metrô, que vai ser a ferramenta para você iniciar a sua jornada. E falar para colocar a carteira para frente, não deixar atrás. Isso, não deixar a carteira no bolso de trás. Vai te dar várias dicas. Mas a gente tá dando um exemplo bobo, mas é mais ou menos isso que funciona. E a gente pode aprofundar mais. Sim. Quando a gente está buscando algum conhecimento, alguma coisa, aprender a ouvir os outros. Principalmente quem já tem um pouco de conhecimento a mais do que a gente naquilo. Pode ser que tudo que a pessoa fale, a gente não concorde. Nem use. Ou não fale com o nosso coração, não concorde. Mas a gente tem uma sabedoria de alguém que já passou por aquilo. Então é bom a gente usar. Isso serve, aí vamos falar de hermetismo, né? Se isso serve fora, isso também serve dentro. Exatamente. O velho sábio, o mentor, o mestre, ele não está só naquela pessoa que você admira, ou nos seus pais, nos seus avós, ou no ancião. Você também tem o seu velho sábio interior. Dentro de você. Você pode dar o nome que você quiser. Sagrado Anjo Guardião, intuição, tive um insight, sei lá, baixou aqui não sei quem Mas, independente disso, você tem as ferramentas para tocar a sua vida. Legal. A Umbanda tem esses arquétipos, né? Que dá pra gente usar de exemplo, né? A gente tem Nanã. Tem Nanã. Né? Como um arquétipo bem profundo de velha sábia, né? Normalmente é uma cabocla de Nanã. Sim. E normalmente ela é uma velha. E ela traz um conhecimento profundo, antigo, ancestral. Tem muito, é muito carregado de ancestralidade, né? E tanto é que os símbolos na natureza, né, enquanto microcosmos de Nanã, são cavernas submarinas e mangues, né? Charcos, mangues, né? Os locais que estão ali antigos, né? E também cheios de vida, né? E tem os pretos velhos. E tem os pretos velhos, claro. Isso. Como é que são os pretos velhos? Pô, sempre, né, curvados, aquele arquétipo mesmo aquela representação velho, né? De velho, de ancião, mas sempre vai
falar aquilo que você precisa ouvir, num sentido assim, com metáforas, vai tentar te dar as ferramentas, vai tentar fazer você trabalhar um pouco também aquilo que ele está falando. E é meio que um vozinho, né? É um vozinho. Um vozinho ou uma vozinha. Eles falam com um amor muito grande, né? Com carinho muito grande, com amor muito grande. É uma energia muito que você se sente acolhido, como, né? E é essa energia do velho sábio, né? Sim. Esse acolhimento que ele te traz sem julgamentos, né? Sim, sim. E provavelmente cada escola, cada ensinamento, cada filosofia vai usar algum método para você encontrar isso. Exatamente. Dentro de você. Trazer essa sabedoria que ela tá lá dentro de você. Isso. Se a gente até for por Jung, né, que fala do inconsciente coletivo, já tá tudo lá. Exatamente. Cada sonho que você tem são ferramentas que o inconsciente está te dando para você, para a individuação, né? Para você se conhecer, para o seu ego se tornar o seu self ou qualquer coisa assim. Ou o ego se aproximar da sua essência. É isso. E aí, o que você tem? Vamos lá, o que a gente pode dar de maneira prática para eles acessarem isso? Eu acho que prestar atenção em si é um bom passo. Mas não querer buscar tanta informação só fora. Não achar que tudo que você pensa não é suficientemente para você ter autonomia ou para você fazer as coisas que deve fazer. Mas para isso a gente tem que isolar um pouco os pensamentos. Tem muito pensamento viciado, né? E você tem que aprender a ouvir os seus pensamentos. Isso. E eu acho que tem duas coisas bacanas aí. Como o próprio arquétipo de Nana remete à caverna, tá? A caverna, ela metaforicamente, ela é isso. É você se isolar no ambiente escuro, silencioso, para poder ouvir seus próprios pensamentos. Então esse é um canal. A meditação é um bom canal também. A meditação é um bom canal. E existem várias linhas de meditação. Exatamente. Várias, né? Você pode... A própria meditação vai te levar a limpar sua mente, a ouvir seus pensamentos mais essenciais. E a partir do momento que você ouve os seus pensamentos e começa a aprender como eles funcionam, você consegue também fazer um filtro do que é ruído, vício e do que é realmente a sua mente falando com você. Vamos lembrar, gente, que a gente ouve muito que a gente usa 10% do cérebro, né? Isso é relativo demais. Eu sempre falo isso nos meus cursos. A gente não usa 10% do cérebro, a gente usa 100% do cérebro o tempo todo. Não, o tempo todo não. O tempo todo? Não, o tempo todo não. O nosso cérebro é multiespacial e unitemporal. Não, mas não é o tempo todo. Porque, por exemplo, quando você está, sei lá, fazendo uma conta de matemática, é uma região do cérebro que está sendo usada. O cérebro inteiro está sendo usado. Aquela região está sendo mais irrigada. Biólogos, cientistas, comentem aí as merdas que a gente está falando. Porque qual que é a ideia? O cérebro está todo funcionando, mas uma área do cérebro está com a consciência maior ali para aquela atividade. Mas o resto continua funcionando. Não. Não desliga o resto do cérebro? Não é que desliga, não está sendo usado naquele momento. A área responsável pela fala, a área de Broca, responsável pela fala, quando a gente não está falando e nem pensando em falar, ela não está ativada naquele momento. Você tem certeza disso? Não tenho certeza, mas eu tenho quase. Por favor, nos ajudem aí. Eu até perdi o fio da área de Broca e Wernicke. Você estava falando que a gente usa 100% do cérebro. Então vamos lá, a gente usa 100% do nosso cérebro. Nós temos a capacidade de usar 100% do nosso cérebro. A gente normalmente, aí talvez vai encaixar o que você falou, a gente normalmente usa 10% conscientemente. Os outros 90% ainda são nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando você entra numa sala e fala oi para uma pessoa, você está usando esses 10%. Os outros 90% o que são? As impressões físicas, impressões de cheiro, impressões de hormônios, tudo que você está captando ali e que conscientemente você não está percebendo, mas o seu corpo está captando e está mandando para o seu inconsciente. Tá. E aí, imagina então que esses 90% estão lá no inconsciente. E é isso que a gente tenta acessar. E é isso que o nosso inconsciente fica o tempo todo falando. Mandando mensagem, mandando símbolo, mandando através de sonho. Se a gente ainda extrapolar esse hermetismo, é através de todas as ações que acontecem no nosso dia que o nosso inconsciente está tentando simbolicamente se comunicar com a gente. Existe, sem contar a área SNA, que é responsável exatamente pela respiração, batimento cardíaco e outras questões. Mas que está no cérebro. Que está no inconsciente. Porque você não está conscientemente falando, respira. A não ser que você faça isso. É isso, exatamente. Mas quando você piscar o olho. Essas coisas você nem percebe, né? Você tem as reações involuntárias e que é o seu inconsciente que está controlando. Então olha quanta coisa o inconsciente controla a nossa vida
o quanto ele percebe e o quanto muita coisa às vezes que você acha que não tem a resposta, essa resposta já está lá no inconsciente. E aí a gente foi de Star Wars para sistema nervoso autônomo, é isso mesmo? Tomara que a gente não esteja falando de um monte de bosta aqui, né? Tomara. Mas, e como a gente falou no começo do vídeo... Não tem roteiro, a gente vai seguindo a gente o nosso vai mentor. Falando, o nosso mentor interno. Espero que hoje ele não esteja de folga, nem de férias, mas... E espero que vocês... E acho que é isso, né? É isso por hoje, acho que é isso. Se inscreva no canal. Isso, se inscreve no canal. E por favor, quem sabe mesmo as merdas que a gente falou, comenta pra gente aprender, não é verdade? Exatamente, a gente tá propondo aqui, estamos filosofando. É isso, jogando conversa fora. Isso, se você gostou, se você tem mais conteúdo pra encher aqui o nosso papo, deixa aí nos comentários, que isso vai ser muito bom pra quem lê os comentários, conseguir complementar o assunto e nos corrigir, se possível, caso tenhamos errado. Exato. O que é bem possível. Os dois, né? Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu. Os primeiros mentores que você pode seguir é de um canal chamado Conhecimentos da Humanidade. Os caras eles dão umas dentro. A gente tenta Sacanagem. assumir o papel de velho sábio, né? Você principalmente. O velho sábio piadista. Você tá me chamando de velho, é isso? Não, de sábio. Ah, entendi. Ó.